5 Parte 5. O corpo etérico é um corpo energético que contém todas as mesmas células que contém o corpo físico. Ou seja, você tem um fígado, um coração, e tem todos os outros órgãos que vocês já sabem, os mais comuns que utilizamos e conhecemos de nosso corpo. Pois é no corpo físico. O fígado chama-se fígado, mas aí no corpo etérico ele se chama parafígado. No coração você chama paracoração. E assim sucessivamente todos os restantes com o prefixo para. Saber tudo isso me surpreendeu, porque claro, jamais eu iria pensar que tem um outro corpo que tem seu nome para o mundo espiritual. Tem significado porque quando é tratada, uma pessoa desde o plano espiritual para aqui no plano carnal, você trata o corpo etérico, que ao melhorar, melhora o físico. Enfim, nessa experiência desse conhecimento para mim foi muito maravilhoso. O que menos me parecia que eu teria que passar por uma experiência que me levaria a provar isso. Mas que provado, então que sucedeu que já tinha passado a convalescência e descobri que tinha engordado muito. Eu estava pesando mais ou menos 140 quilos. Então assim, eu continuava a fazer meus ritos tibetanos para tentar emagrecer e que meus músculos ficarem fortes de novo. Então achava que estava tudo bem. Mas sem querer e num momento inesperado, estando eu, no meu quarto e minha família presente, caí frente da minha cama para surpresa de todos que alarmados chamaram os bombeiros. Prontamente toda a família se mobilizou. Os bombeiros chegaram e me levaram para o postinho de saúde, donde claro ali tinha um espaço para emergências, porque aí recebiam as pessoas que levavam de nosso bairro direto para um tratamento mais urgente. Tudo o que aconteceu eu soube depois porque me foi contado. Mas dentro de tudo, eu tenho partes que eu lembro que neste momento de emergência, que para mim, está guardado na memória para sempre. Que sucedeu, no momento que eu acordei, estava em uma maca deitado no meio de um salão de emergência. Meu corpo estava flácido, e não tinha forças, e tinha a conexão do soro no meu braço. Ou seja, estavam me colocando o soro. Com certeza com alguns remédios. Eu estava consciente disso. Também estava consciente porque os que estão ao meu redor, enfermeiros e alguns médicos, estavam pensando que eu me tinha drogado, que por isso me tinha desmaiado, ou por isso eu estava querendo me explicar de alguma maneira. Mas estava falando palavras estranhas porque vinha saber depois que estava confuso porque tinha tido um acidente vascular cerebral, ou seja, um AVC. E por isso as pessoas que estavam ao meu redor estavam dando risadinhas, porque eu estava confuso e querendo falar alguma coisa, mas não conseguia porque estava conversando como se fosse em algum dialeto estranho. Eu mesmo sabia que não estava podendo falar e me esforçava para fazê-lo. Até que momentos depois fiquei dopado, porque com certeza tinham colocado algum remédio nesse soro, e fui me esvaindo, e finalmente dormi. Tempo depois acordei, e na sala com minha esposa de lado realmente tinham passado muitas horas. Me tinham atendido, e calmamente fui colocado numa outra cama na outra sala que não era a sala de emergência, mas que era na sala de atendimento. Estava com a esposa a meu lado que me assegura a minha mão. Quando abri os olhos eu quis falar. Mas a ainda estava conversando nesse dialeto estranho que não sabia de onde é que tinha saído. E me queria expressar melhor e falar para minha esposa que me trouxesse um pouco de água ou algo assim. Que eu estava com sede e não conseguia explicar. Numa dessas observei que detrás do ombro dela estava o rosto de meu amigo. Aquele amigo que era o enviado, que conversava comigo, no meu quarto quando estava convalescente com minha perna com gesso e tudo mais. Aí vi porque eu estava pensando primeiro que eu precisava chamar Jesus, e no meu meio semiconsciente eu queria falar com Jesus, para que me faça voltar junto com a voz, e queria dizer que estava com sede e queria um pouco de água. Eu vi que meu amigo ficou no ouvido da minha esposa, e falou para ela falasse o nome de Jesus, e aí minha esposa ouviu, a ele no seu pensamento falando na sua mente dizia que falasse o nome de Jesus. Você quer dizer Jesus? Falou para mim. E por incrível que pareça, a partir desse momento, comecei a falar normalmente. Foi bem isso, tomei uma água e dormi um pouco. Quando acordei novamente, esse quarto que era um salão grande realmente, donde tinham outras camas com outros pacientes, era um lugar amplo e as enfermeiras passavam dando atenção a todos os seus pacientes, um por um.
Como eu estava quieto e tranquilo, não tinha tido nenhuma conversação com nenhum enfermeiro ou enfermeira,